Olá a todos. Eu vou dar início ao vídeo de explanação do projeto que é referente à disciplina de Programação 2 Estrutura de Dados. Nós somos o grupo 5 e ficamos responsáveis pelo tema 3, que é o tema de containers. Primeiramente, a gente vai começar explicando sobre a classe Pátio, que é basicamente a classe principal de todo o projeto. E primeiro, as bibliotecas que iremos fazer uso, que é a biblioteca Stack, que vai poupar a gente de criar uma classe pilha, né? Então, o Stack já vai cumprir o papel de pilha para a gente, e a classe Array. Começando aqui no início da classe, que a gente define o tipo genérico, a gente criou um tipo genérico, né? Que chamamos de dado. Então, aqui nas variáveis, nós temos o posições, que é um array de posições, que ela vai funcionar como uma referência para a gente descobrir que os outros métodos para descobrir a posição das pilhas, né, as outras pilhas, nos outros arrays. Nós temos a variável cont, que vai ser um contador mesmo de elemento, que vai contar a quantidade de elemento que tem em cada pilha. A variável id, que é para gerar a string de identificação dos containers. As variáveis de quantidade, né, por tipo e por tipo de operação. As variáveis de peso por tipo também, por tipo de carga, né? Aí a gente vai ter aqui um array, né? A criação do array, que vai alocar stacks, que são pilhas, e esses stacks eles vão alocar os dados genéricos, que nós definimos ali. A gente vai chamar esse array de pátio. E por fim, aqui que vai ser a nossa pilha de deslock, que ela vai ser útil para a gente na classe de desempilhar, que ela vai ter que ser uma espécie de posição temporária enquanto a gente procurar o item que a gente quer. Enfim, começando aqui com o construtor, que a gente tentou fazer o construtor de forma mais automática possível, que ele vai rodar em um loop, e com o passar que ele vai rodar no loop, o tamanho que ele vai rodar aqui no loop é a quantidade de pilha que a gente quer. Que aí, no caso, ele vai rodando e criando as pilhas e alocando na posição do array que, como dito anteriormente, nós chamamos de pátio. Enfim, começando aqui na classe empilhar. Empilhar vai receber dois parâmetros, que é container e posição. Container é o dado genérico que a gente falou. Depois a gente vai entrar em detalhes quais são as características de container, mas ele vai pegar a posição, que vai estar dentro de container também, que no caso a posição nada mais é do que a pilha em si, né? Enfim, será rodado um for, de forma de identar e percorrer item a item, no caso da gente achar a referência que a gente quer, ou seja, vai haver a comparação, né, do que o usuário digitou, equals ignore case, que é uma função de que ele vai ver o caractere independente, fazer a comparação do caractere, independente se ele é maiúsculo ou minúsculo, nas posições que a gente quer, ou seja, achar a pilha que a gente quer, e também nós temos que ter a verificação do cont para saber se a pilha está cheia ou não, que no caso, a especificação do projeto é que a pilha tenha 5 elementos empilhados nela. Então, aqui a gente delimita a partir da quantidade de elementos que tem na pilha, que tem que ser inferior a 5. Então, aqui a gente tem realmente o método de empilhamento, né? A gente faz acesso a pátio, get, que é o método do array para pegar o item, e push, que é o método de empilhar o container. Então, nós temos a mensagem que é exibida quando o container é empilhado, os incrementadores, né? Que é a quantidade, a variável que vai contar a quantidade, a variável de identificação, que aqui, enfim, a gente vai, com essa variável id, a gente vai criar, a gente vai setar, no caso, a variável de identificador de container, que ela vai ser um array, que ela vai possuir a string do nome da pilha, ponto, o número de identificação referente àquela pilha. Enfim, vai haver também um switch, né, que vai fazer um comparativo para achar o tipo do peso, o tipo do container com o tipo a depender da variável que a gente quer, ou seja, porque a quantidade por tipo e os pesos por tipos são específicos, então a gente precisa achar o que a gente quer. Exemplo aqui, se o tipo for seco, aí vai haver a forma de
incrementar, né, a quantidade de seca e o peso de seca. E assim para os outros também, sucessivamente. Que é o que também vai ocorrer com o tipo de operação, né, que é embarque e desembarque. Se tudo ocorrer como a gente quer, a gente sai, colocamos um return para sair, porque se não houvesse esse return aqui, até a gente achando que a gente quer, ele continuaria rodando aqui no loop. Então, não é o que a gente quer. Achando que a gente quer, a gente sai. E uma vez que, só para fim de comunicação com o usuário, que a gente não ache, né, a pilha que a gente quer fazer acesso, ou não consiga, a gente não consegue empilhar. Então, é devolvida uma mensagem que a gente não conseguiu empilhar. Em seguida, nós temos um método que é o desempilhar, que ele vai receber um string de identificação, que o identificação é justamente aquilo que a gente setou aqui no empilhar, né? Que ele vai ser um string que vai ter a posição, ponto, uma numeração. Então, ele vai pegar essa identificação, vai identar. Uma vez que ele identar, vai vir um comparativo por meio de um if. Se o primeiro caractere, que no caso essa função aqui, o substring, ele vai comparar se o primeiro caractere que está no identificação é um caractere de alguma pilha que a gente tenha. E não só isso, a pilha precisa existir. Isso aqui é um comparativo para saber se a pilha existe. E se a pilha existe, se a pilha não está vazia. Porque uma vez que a pilha está vazia, a gente já cai direto em um if que vai verificar e dizer que a pilha está vazia. E se a pilha está vazia, nem adianta a gente fazer a verificação, porque o elemento que a gente quer é 100% de chance de não estar nela. A gente começa iniciando, uma vez que entra no if, a gente entra em uma variável booleana, que ela vai fazer mais sentido no fim, mais tarde eu explico ela. Um while que vai fazer, ele vai rodar enquanto a pilha não estiver vazia. Ele vai rodar, que é justamente com esse while que a condição seguinte vai ter lógica, porque esse if aqui ele vai fazer a comparação item a item da pilha do número de identificação que a gente quer tirar o container, né? Então ele vai comparar, né? Vai pegar o equals ignore case e comparar com o número a string de identificação do elemento que está no topo da pilha, que é aqui, ó, containers, pátio, fazendo acesso a get, que é o array, da pilha que a gente quer, e ponto .pick, que é o método para a gente olhar o topo. Olhando o topo, a gente consegue fazer acesso também ao objeto, uma vez que a gente pega o identificador e faz o comparativo. É esse if aqui que a gente vai achar o objeto específico que a gente quer retirar. Uma vez que a gente acha, a gente faz aquele processo inverso que tem no processo empilhar, né, que é fazer a decrementação das quantidades e dos pesos, de acordo com o tipo específico, né, e pelo tipo de operação também específico. Sendo que, por fim, uma vez que a gente acha isso aqui, no caso, a gente ainda está no if se a gente achar, no caso, a melhor das hipóteses, né? A gente vai haver o desempilhar por meio de pop, vai ser exibida uma mensagem, o decrementador também da variável count, que é a quantidade de elemento que tem na pilha, e por fim, a variável booleana vai ser devolvida para false. Por que isso vai ser importante? Porque uma vez que essa variável ela não mudar, vai ser o erro da gente não encontrar o container específico, que no caso eu vou entrar mais em detalhes, mas esse daqui é o melhor dos casos se a gente achar o container. Porém, enquanto a gente não for achando, né, o objeto que a gente quer, que está em cima da pilha, esse objeto vai sendo alocado na pilha de desloque, que a gente chamou de desloque, né? Que enquanto a gente não for achando, enquanto ele vai rodando aqui no while, que enquanto a pilha não está vazia, vai fazendo comparação do item que está no topo, enquanto não for o item que a gente quer, ele vai alocando aqui, aqui, aqui. Aí, enquanto a pilha esvaziar, a gente achando ou não o elemento que a gente quer, né? A gente precisa cair aqui, que é aqui que vai remontar a pilha que a gente desmontou. A gente achando o objeto ou não. E aqui é meramente uma espécie de hierarquia, né, de erro, que a gente fez também a fim de melhorar a experiência do usuário, que tem o erro possível, que é a gente nem encontrar a pilha que a gente quer, que é o usuário digitar querer fazer o desempilhar de uma pilha que não existe, então já vai cair aqui. O usuário, a pilha existir, mas a pilha de cara
ela já está vazia, então a gente não precisa fazer nenhuma dessas verificações aqui, né? Já cai aqui que a pilha está vazia. Ou então a pilha existe, ela tem elemento, mas o elemento que a gente quer tirar, ele não está aqui. Então, acho que é isso. E o colega vai dar sequência às classes espiar em diante. Falar um pouco agora sobre o método espiar. O método espiar ele serve para você conseguir olhar o container do topo da pilha designada pelo usuário. Então, quando você quer olhar o topo da pilha, por exemplo, da pilha designada pela letra D, o usuário vai informar a pilha em questão, a posição, e o container do topo vai ser recuperado pelo código, e aí ele vai exibir tanto o nome do proprietário, o tipo de carga, peso da carga, tipo de operação, como seu identificador. Em seguida, o quantidade por tipo vai ser o método utilizado para poder recuperar a quantidade de containers de cada tipo. Ou seja, já que nós determinamos os tipos de cada container, esse trecho de código vai nos recuperar a quantidade de containers do tipo seco, commodity, perigoso ou perecível. Do mesmo modo, o método peso por tipo vai determinar a quantidade de peso de cada tipo de container presente no pátio, enquanto a quantidade por operação vai determinar também a quantidade de containers destinados a cada operação, que seria de embarque e desembarque. Já as posições vazias, elas servem para recuperar quantos containers ainda podem ser empilhados em cada pilha, ou seja, quantas posições ainda estão passíveis de serem ocupados em cada pilha. Então, o usuário designa a posição da pilha em que ele deseja, de A a J, e nessa determinada pilha, o código vai informar quantos containers ainda podem ser empilhados na pilha, ou seja, quantas vagas não estão ocupadas. Boa noite. Temos aqui a classe container.java, que corresponde ao pátio, onde os containers serão depositados, e essa classe irá designar os objetos, que serão os próprios containers, e tem alguns atributos imprescindíveis que são corretos, na verdade. O armazenamento e a identificação destes, como o nome, o tipo, o peso, a operação, posição e o identificador. Os atributos posição e operação, eles serão importantes na alocação ou na remoção de cada container. Aqui temos o construtor, que vão inserir, em primeiro momento, os objetos da classe nome, peso, posição e operação. Ok. E mais abaixo, para finalizar a estruturação da classe container, declaram-se os métodos da classe, que são responsáveis por retornar os dados durante a execução do método construtor, bem como implementar e retornar o valor dos atributos identificados. Pode descer. Essa parte aí do set identificador, ele é o identificador do pátio, por isso que tem o set. Só isso mesmo. Boa noite, pessoal. Vou falar aqui sobre containers. Meu nome é Samuel. Iniciamos aqui, eu estou com a classe main. Iniciamos com o scanner, o objeto do tipo pátio e as variáveis do construtor para criar o objeto do tipo container para alocar aqui. Também temos um operador booleano. Iniciamos o nosso menu de opções do sistema com o do while, para que seja utilizado com a finalidade também de que seja utilizado esse operador booleano para finalizar o sistema. E aqui os casos, os cases, né? Utilizamos a opção de switch. Temos as operações, que são 8 operações.
A primeira operação é empilhar. É preciso também que digite as informações do proprietário, o tipo, o peso, se é a operação do tipo embarque ou desembarque, e a posição a ser alocada no container. E aí tem o case 2 com a quantidade por tipo, case 3, peso por tipo, case 4, quantidade por operação, case 5, posições vazias, o case 6, desempilhar, o case 7, espiar, e o case 8 é que determina se você vai continuar utilizando o sistema ou não, caso o operador booleano seja escolhido como false. A colega vai informar no próximo, na próxima apresentação, o sistema já finaliza. Beleza, pessoal? O programa aqui aparentemente ficou grande, mas só foram utilizadas opções para layout do sistema, para visualizar na tela o sistema e suas opções. Tá? Obrigado e tenha uma boa noite. E aí a gente vai colocar agora para rodar o aplicativo que a gente fez para empilhar os containers. E assim que a gente roda, aparece um menu com 8 opções. E aí a gente seleciona a opção correspondente. Por exemplo, se eu digito 1, ele vai aparecer uma mensagenzinha para empilhar e para eu digitar o nome do proprietário. Aí eu vou colocar o nome fictício. Dá Enter. Ele pergunta qual é o tipo da carga. Eu seleciono a carga correspondente de acordo com o número indicado lá no menu. Depois ele me pergunta o peso. Eu chuto um peso arbitrário. O tipo de carga, se vai ser embarque ou desembarque. E a posição que eu vou alocar no meu container, que é de A a J. Eu vou digitar a posição minúsculo, mas ele tem uma funçãozinha que ele ignora e considera como se fosse maiúsculo. Aparece uma mensagem de que foi empilhado com sucesso. Depois eu posso repetir qualquer outra operação. Posso consultar a quantidade por tipo, digitando a opção 2, e ele me mostra aqui em cima. Posso a quantidade por peso, pela opção 3. Ele mostra aqui em cima. A quantidade de posições vazias na opção 5. Todas estão vazias, menos uma posição da A que eu empilhei no container agora há pouco. Posso espiar na opção 7. E aí vou ter que digitar qual posição do container que eu vou espiar. Eu vou digitar a posição que eu aloquei o primeiro container. E por fim, posso desempilhar, selecionando a opção 6 do menu. Ele aparece uma mensagenzinha de que qual vai ser o container que eu vou desempilhar. Aí eu boto a posição e o código. E por fim, para encerrar, a opção 8, encerra o programa e aparece uma quebra de linha que o programa foi encerrado. Todas as funcionalidades que foram requisitadas na especificação do projeto foram atendidas com sucesso. Obrigada.